Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Salve amigas e amigos da Rádio da Capital, programa Agro RS. Hoje eu tenho uma entrevista motivada por um momento da minha vida que envolveu minha irmã, minha mãe, que estavam doentes em 2018 e receberam diversos tipos de diagnóstico e tratamento, mas no final o diagnóstico que mais pesou na vida delas foi... ambas tiveram câncer, né? A minha irmã fez cirurgia, a minha mãe já tinha 90 anos, não fez cirurgia. E naquele momento, lá em 2018, eu conheci um tratamento que nós vamos abordar hoje no programa, com um convidado que nasceu no Paraná, na cidade de Palotina, apesar de ter sido criado em Santo Antônio da Platina. Hoje conversaremos com Renan André Abdala de Souza. Como está, Renan? Boa noite, Daltro. Um salve a todos aí da Rádio Ilha Capital, do programa Agora RS. E para mim é um grande prazer estar aqui falando um pouco desse tema, que, como você falou, já fez parte da sua vida e que vem fazendo cada vez mais parte aí das pessoas brasileiras, da população brasileira. Eu diria milhares de pessoas, né? Que nós temos hoje no Brasil uma associação que tem quase 30 mil pessoas que se utilizam dessa terapia. É uma terapia. Estou dando pistas aqui, mas é que antes de chegar no foco do nosso debate, da nossa conversa de hoje, eu sempre gosto, Renan, de conhecer a pessoa, mas eu gostaria de conhecer o Renan desde a sua infância, os momentos importantes da sua vida, as decisões mais importantes da sua vida, né? Porque apesar de tu ter a idade de 30 anos, tu tem uma bagagem fantástica, só que eu não conheço a outra bagagem, aquela que eu queria tocar contigo nesse primeiro bloco do nosso programa, que é lá em Palotina, ou com que idade tu saiu de Palotina para ir para Santo Antônio da Platina? Olha, a idade certa agora, Daltro, não me lembro, mas foi ali em torno dos 5 anos, 6 anos. Mas tu tem memórias mais de Santo Antônio? Algumas de Palotina, do pessoal de lá, da companhia que a gente tinha lá, da nossa babá, depois a gente acabou reencontrando. Mas tem realmente, um irmão, né? Tem um irmão. Só dois, só vocês dois. Mateus, meu irmão, 2 anos de diferença entre nós. Como meu pai trabalhava no banco, ele era gerente de banco, então ele estava sempre mudando de cidade. E acabou que teve uma época lá que ele foi mandado embora, a gente voltou para Santo Antônio da Platina. E ali a gente permaneceu. Com 17 para 18 anos eu saí de Santo Antônio e fui para Curitiba para fazer cursinho, para tentar medicina. Vivi 1 ano em Curitiba, fiz cursinho, fiz alguns vestibulares. E já pulamos olha, a gente já pulou uma grande etapa aí. Não, mas nós vamos chegar na infância ainda. Certo. Mas foi legal tu contar sobre essa mudança de cidade, né? E eu queria ver a gente tem dificuldade de lembrar de uma fase da nossa vida. Eu tenho uma lembrança, Renan, impressionante. Eu tenho uma lembrança que remonta aos 2 anos de idade. Mas assim, são flashes de coisas que talvez tenham marcado pela tensão que eu me envolvi, por exemplo, na beira de uma praia, cidreira. Eu pequeno, vendo a minha família, ou as pessoas que me levaram à praia, entrando no mar e eu me sentindo abandonado. Então, uma sensação ligada a vamos dizer assim, entre aspas, trauma, né? Um trauma. Tu tem memórias de, digamos, a partir de que idade e que momentos importantes tu lembra, assim, desde brincadeiras, desde presentes, pessoas, o que te marcou essa infância? Olha, Dalton, eu lembro que eu e meu irmão sempre fomos muito levados, muito sapecas, assim. Sempre fizemos muita bagunça, demos aí um trabalho para nossa mãe, para nosso pai.
Lá em Palotina eu lembro muito das babás, eu lembro um pouco da infância ali, de como a gente cresceu. Mas tem alguns pontos marcantes, como você falou. Eu lembro, por exemplo, a gente na praia, aproveitando, a gente sempre ia ali pro litoral do Paraná, Pontal do Paraná, praia, perto da Ilha do Mel. E eu lembro que ali logo nos 8 anos, a gente correndo, brincando, quebrei a minha clavícula logo nos primeiros dias. Tive que ficar engessado, tivemos que comprar uma mãozinha. Foi pegar um jacaré lá e levou um... Não, isso correndo mesmo, jogando bola na rua, na areia. E acabei fraturando a clavícula, então eu lembro que isso também foi um ponto bem traumático. Tem alguns pontos também aí, quando a gente foi para Curitiba, com 17 para 18 anos, né? Então foi um ponto legal também, a primeira saída de casa, né? Ali nessa idade, conhecendo um outro mundo, morando sozinho pela primeira vez. O teu irmão não foi, então? Meu irmão não, ficou nesse ainda momento. estudando. Eu saí do 3º ano, né? Iniciei o cursinho, fiz um ano de cursinho. Eu vi que a medicina ali, naquela época, era 3, 4 anos de cursinho bem estudado para passar na prova. Tinha uma competitividade bem alta. E eu já tinha alguns amigos na Bolívia. Falei, mãe, acho melhor a gente já ir para lá, já iniciar os estudos. E depois a gente revalida aqui, né? Por exemplo, lá a gente entra, é fácil de entrar. Na Bolívia? Você se mantém, estuda, se mantém na faculdade. O mais difícil é depois você voltar para o Brasil, né? A gente tem uma prova aqui que é o Revalida. Então lá na Bolívia também foram muitas experiências, né? Morei um ano em Santa Cruz de la Sierra, depois vivi em Cochabamba 5 anos da universidade. Então aí a gente tem bastante história também na Bolívia, né? Uma cultura diferente. Mas deu tudo certo, a nossa faculdade era excelente. Tá bem bom esse ping-pong, tu já tá lá na faculdade e eu queria falar da tua infância. Já olha onde chegamos. Vamos dar um ping-pong de volta agora para ver assim, das brincadeiras que tu te lembra lá, de todas as idades, o que mais te atraía? Olha, eu lembro que a gente sempre gostou de futebol. Desde pequeno já entramos na escolinha de futebol. Carrinho de rolemã a gente muito brincava também. Feito por ti ou... A gente dava um jeito lá, alguns amigos ajudavam. A gente ia nas oficinas, né, pegar que sobrou o rolemã, ficava caçando. Natação também a gente sempre gostou. A gente tinha um clube na cidade que a gente sempre ia lá, uma cidade bem quente, né, Santo Antônio. E até hoje a gente leva o futebol ainda. Hoje meu irmão treina futevôlei. Agora a gente participou do Campeonato Paranaense de Futevôlei dos iniciantes aí. Então futebol sempre foi algo assim muito forte. E a escola de lá que tu frequentaste foi particular ou pública? A escola que a gente fez em Cochabamba foi aqui na Santo Antônio. Em Santo Antônio a gente estudou até a 8ª série, numa escola pública de freira. E 1º, 2º, 3º ano a gente foi para uma escola particular, né, para dar um preparo melhor. E nessa escola de freiras, tinha alguma matéria preferida? Olha, nunca fui muito fã de matemática, apesar de eu ir bem. Mas matemática e física, assim, nunca gostei muito. E as preferidas? Gostava bastante de história. Português, mais ou menos. É uma que eu gostava, mas já não ia tão bem. Geografia. Daí eu tinha que fazia um paralelo ali de redação. Então eu sempre fiz também um curso de redação à parte de português. Geografia, gostava? Um pouco. Biologia. Mas realmente história, biologia, sempre ciência, sempre foi o que eu mais gostei. Te atraía mais. Educação física. Sim, né? Aquele do esporte. Esportista, né? O teu sobrenome é Abdala. A gente pergunta se tu tem alguma vinculação religiosa além do cristianismo com outra. O Abdala vem do árabe. Nosso bisavô tinha umas terras lá em Palmas, aqui no Paraná. Um general lá que minha mãe dizia, osso duro, sabe? Machismo e tudo aquilo, né? Mas um guerreirão lá, tinha terra, mexia com gado. E não, a gente não trouxe nenhuma crença. A gente não trouxe nenhuma parte religiosa lá do vínculo aí, né, com o bisavô. E eu acho que quando chega no Brasil também o cenário muda um pouco, né? Isso já é introduzido em nós, né, hoje. Mas a religiosidade na tua infância existiu, assim? Existiu. Tinha a missa das crianças que a gente sempre ia, fiz catequese, fiz primeira comunhão. E até hoje tu continua vinculado ao catolicismo? Hoje eu e meu irmão, esporadicamente a gente vai na igreja, nós estamos sempre rezando, agradecendo. Hoje eu vejo tudo como algo maior, sabe?
Deus maior, assim, eu acho que muitas vezes a religião acaba prendendo a gente em alguns valores. É. Então eu tento ver algo, conhecer outras religiões mesmo. Hoje a gente foi visitar um conhecido também, uma comunidade aqui em Florianópolis, que eles são da religião do Daime. São 33 famílias na comunidade do Santo Daime. Olha. E eles são da religião do Santo Daime. Inclusive eles estavam fazendo feitio lá que é um cipó macho e a planta fêmea. E então foi bem bacana. Então eu acho bacana conhecer e ver essas outras religiões. E Santo Daime não vem da ayahuasca? Esse é do ayahuasca, mas é uma religião brasileira, lá do Amazônia. Sim. Lá da Amazônia. O cipó vem de lá, né? O cipó é de lá. Então hoje dizem que é outro tema que a gente está entrando, né? Mas hoje ele me contando, também não sabia, falou que a religião do Daime é uma das formas que mais espalha o Brasil, o português. Então, no planeta. Do planeta. Dessa religião do Daime. É bem conhecido fora. E está crescendo muito, né? Na parte medicinal também está vindo essas plantas. Eu confesso que eu nem sabia que o Daime era uma religião. Eu pensei que o Santo Daime era um ritual a partir do ayahuasca que se usava, mas sem uma conotação religiosa. Então está me dando uma novidade aqui. Hoje foi bem legal. Conheci a igreja deles também, do Daime, tem a doutrina deles, bem legal. Conhecia pouco também. E budismo, conhece? Budismo conheço, mas nunca foi muito a fundo. Mas é gigante, né? Grande. Sim. E a gente vê tudo isso como também uma forma do bem, né? Algo bom, que muitas vezes a gente precisa seguir algo ali, ter algo, né? Mas tudo isso levando para um lado bom, levando para o bem, é isso que essa energia quer, né? Essa coisa positiva. E na medicina, quando tu entrou na faculdade, tu encontrou alguma barreira assim para ti? Porque dá a impressão que quando tu fala em universidade, em faculdade, que esse assunto religiosidade, esse tema não é muito valorizado, né? Até apesar que a gente assistiu vários filmes aí de pessoas pesquisadoras dos famosos fenômenos de EQM, né? Experiência de quase morte, que toca nesse lado também de a pessoa estar praticamente com morte cerebral, parada cardíaca e ter lembrado de momentos ali em que ela estava naquela situação, de ouvir pessoas falarem coisas, de repetir as coisas, de ver roupas das pessoas, né? De escrever cenários e tudo mais, né? Então, mas mesmo assim na faculdade parece que há uma tentativa de proteção daquele castelo chamado universidade para não entrar nesse terreno, parecendo que esses dois terrenos não se conversam. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, elas têm lá o NIET, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas, eu sei que tem a ver com religiosidade. Isso é um núcleo de pesquisa dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tem essa proximidade desejável, eu acho, né? E nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco mais, quando chegarmos na segunda etapa do nosso bate-papo aqui. A gente está, por enquanto, no primeiro bloco, falando ainda sobre a tua infância. Tu disseste que o teu pai era bancário. E a tua mãe? Minha mãe é professora de educação física. Meu pai, depois do banco, ele começou um trabalho com abelhas, ele comprava próprios, limpava para vender para o pessoal que fazia próprios em líquido, mel. Então depois meu pai entrou um pouco nesse ramo. Apicultura. É a abelha apis, né? Isso. Tá. Ele já pegava a matéria-prima, limpava e aí não criava e passava, abelha. não. Tá. São muitos feedbacks, né, que durante... Às vezes falam, nossa, olha que lembrança. Muitas lembranças da infância, da Bolívia. Parece que aquela conexão do passado, ela emerge num momento especial da vida, né? Específico da vida, vamos dizer assim. Então estamos lá na tua primeira infância, escola pública, filantrópica, porque se era de freiras, deve ser uma escola filantrópica, né? E depois o ensino médio, que é o antigo segundo grau, tu fez numa escola particular. Escola particular. Já visando... Vem cá, mas essa decisão de fazer medicina surgiu em que momento, em que idade? Olha, desde a infância eu já queria. Eu lembro que minha mãe fez uma cirurgia uma época, uma abdominoplastia, tipo uma lipoaspiração, e eu acompanhei ela nesse cenário. Eu lembro que ali eu já queria medicina. Então sempre... O que te impressionou no hospital? Parece que eu sempre gostei dessa questão do cuidado, de estar podendo ajudar ali. Então, ali quando eu acompanhava ela nessas consultas, eu já só aumentava mais ali a vontade. Sempre que me perguntava desde a infância, eu sempre dizia que queria ser médico.
Porque esse momento de decisão, né, quando um jovem está prestes a fazer o vestibular, ou tomar uma decisão de fazer um curso técnico, ou seguir um rumo profissional, nem todo mundo tem essa facilidade que teve ali. Tu já tinha uma certeza, né? Eu não tive essa certeza, e a minha filha também teve essa certeza quando ela escolheu a área da odontologia. Ela é técnica em saúde bucal. Mas ela, desde que fez um tratamento para correção dos dentes aos 10 anos de idade, eu acho que aquele ambiente de vários estudantes de odontologia de branco, aquela coisa, né, bonita, aquela sala, impressionou ela naquele momento. Por isso que eu falei no start. Talvez o ambiente hospitalar, aquela turma de enfermeiros, atendentes, recepção, né, aquele pessoal todo pode ter disparado dentro de ti um algoritmo. Sempre gostei muito de séries também relacionadas à medicina, tudo isso, então... Legal. Mas o estalo mesmo não lembro. Bom, então nós vamos encerrar esse bloco agora que tratou um pouco do Renan desde os 5 anos, que ele lembra ali até ao seu ensino médio e ingresso na universidade. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para falar um pouco mais da vida profissional do Renan. Rádio Ilha Capital é bem melhor. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte? Pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Estamos de volta com esse podcast de número 31. Não vou dizer o nome do o título do nosso podcast ainda, porque é uma surpresa, né? Mas é um podcast semanal que a gente tem, Renan, falando sobre diversos temas, né? E a medicina especificamente não estava nos objetivos iniciais. A gente tinha pensado lá no início em falar sobre música, sobre educação, assistência social, arte e madeira, ecologia, mas de alguma forma na assistência social que a gente está colocando como objetivo, deixa já uma abertura para isso, né? Porque quando tu está dentro de um hospital, tem sempre um setor, um departamento de serviço social, né? Que atende famílias, independentemente da sua classe social, mas é um serviço importante, eu vejo. Até porque, né, quando a gente precisa usar o serviço de hospital, é porque a gente está precisando de algum conforto, né? Seja para tranquilizar um diagnóstico que a gente tomou conhecimento que não é muito agradável. Então, acho que a presença de psicólogos, de assistentes sociais, dos próprios médicos, o preparo psicológico de um médico para poder lidar com diversos tipos de doenças e comunicá-las, né, aos seus pacientes, requer um cuidado especial, porque é um momento em que a gente fica em xeque. Será que eu vou continuar vivo? Será que eu não vou? Isso que eu tenho vai me deixar com alguma dependência e tudo mais? Então, a gente, agora em época que a gente está saindo da grande pandemia, a gente percebeu ali, Renan, que eu percebi pelo menos, que o medo da morte é um fator muito importante para a gente ficar inseguro o tempo todo, né? Porque mesmo que tu tenha os cuidados que são sugeridos, as vacinas que são sugeridas, essa sombra que vem assim, puxa, eu já vi gente que tomou vacina e morreu, será que eu vou ser o próximo? Esse medo, que aliás é uma ferramenta de controle, né, social, esse medo pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Na natureza o medo é bom, porque ele te faz tu manter a tua vida. Quando tu vê uma fera, um leão rugindo atrás de ti, tu tem um medo e foge, né? Ou quando tu quer caçar alguma coisa que tu não sabe se tu vai te dar bem ou não, também tu tem que jogar adrenalina no teu sangue para poder... Dá até mais força. Dá até mais força, é isso aí, né? Mas o medo também pode ser utilizado com outros propósitos. A gente já viu na história humana ele utilizado nessa direção que eu acho lamentável, né? O que tu pensa sobre isso aí, Renan? Olha, para mim essa relação nossa com o medo traz muitas consequências.
Às vezes pessoas que estão saudáveis, começa agora na pandemia, por exemplo, muita gente se fechando muito, deixando o medo tomar conta de tudo. Eu vejo que a mídia também traz muita insegurança, muito medo. É um clima de muito medo, né? Hoje a gente está vivendo essa pandemia, tá assim, mas isso já acontece há muito tempo. Pessoas têm medo de ficar doente, pessoas quando ficam doentes ganham um medo muito grande, muitas vezes, do que vem pela frente, dependendo do que ela lê, de como ela observa tudo isso. E esse medo é um caminho que só traz consequências negativas, né? Tu acha que o medo interfere nas tuas resistências? Sim, na imunidade. Por exemplo. Com certeza. O medo causa estresse, causa ansiedade, depressão, noites mal dormidas. Então tudo isso abaixa a imunidade. E esse estresse pode desencadear muitas doenças, né? Muitas pessoas estão doentes hoje por conta de alto estresse. Então eu vejo que isso muito acontece. E agora em pandemia está muito maior, né? O medo levando essa ansiedade. Nós brasileiros somos campeões em ansiedade aí no mundo. Não sabia. A ansiedade, digamos que seja um descompasso entre a realidade e o que eu sinto. Eu tenho uma realidade, pode ser objetiva, mas também pode ser relativa ao meu olhar, à minha percepção, mas o que eu desejaria e o que acontece às vezes se chocam, né? Então isso produz um desconforto, né? Um descontentamento. Eu não estou tendo o que eu gostaria de ter, seja saúde, seja coisas materiais, né? Então a ansiedade tem essa matriz, eu acho, né? Eu acho que o mundo hoje é um pouco ansioso, né? Mas tem muitas pessoas que passam um pouco desse linear e começam a ter uma ansiedade patológica. Aquele pensamento acelerado, quer fazer aquilo e deixa para a última hora, acaba não conseguindo. Tem pessoas que juntam muitos pensamentos, muitas coisas e acabam tendo crises de ansiedade, com palpitação, com tosse nervosa. Tem pessoas que começam a chorar e se contorcem. Então, são vários níveis aí de ansiedade. Mas hoje a gente vê que é muito frequente aí na população. E aí tu te entope de medicamentos para os ansiolíticos, né? E aí tu arruma uma coisa, estraga outra. É aquela carambola toda que a gente conhece aí, né, Renan? Eu acho legal que tu tá numa carreira, no início de carreira, assim, tem 30 anos de idade, né? E tá tendo uma abertura para coisas novas da medicina hoje, assim, que eu não costumo ver em todos os profissionais da tua área, né? Eu tenho um médico que me atende há bastante tempo aí na questão das check-ups anuais, né? E ele tem uma abertura também, apesar de ser das antigas. O CRM dele deve ter, eu acho que 4, 5 dígitos, né? E ele tem uma abertura legal. Manter essa novidade eu acho bacana. Ao mesmo tempo eu tenho um outro médico amigo que já não está na ativa e que está passando por um momento de doença especial, assim, né? E que tem a ver com o que nós vamos conversar agora, que talvez tenha muito a ver com o que nós vamos conversar agora. Eu disse no começo que, por conta da experiência que eu tive com a minha irmã e com a minha mãe, eu conheci uma terapia, um tratamento diferente do que eu conhecia até então, e é esse tratamento que me levou a te conhecer, porque apesar de as duas, a minha irmã e a minha mãe, não estarem entre nós hoje, meu pai ainda se trata com essa terapia, né? Eu sou leigo no assunto, então não vou saber dizer, mas eu sei que tem quase 30 mil famílias no Brasil que utilizam essa terapia, principalmente aquelas famílias que têm crianças com convulsões, com epilepsia. E eu vi alguns vídeos esses dias de resultados muito legais para pessoas que têm Alzheimer. Tem uma gama muito grande desse tratamento, que tem a ver com 2 princípios ativos, que é o THC e o CBD, né? E que têm sua origem em uma planta, na cannabis, né? Então, até mesmo um pouquinho antes da pandemia, eu escutei um médico, até famoso, foi secretário de saúde lá no Rio Grande do Sul, distorcendo aquilo que eu conhecia, pelo menos, desses 2 óleos extraídos da cannabis, né? E misturando, quando se tentou regularizar alguma coisa em termos de legislação federal, ele era contra, e é um médico. Então ele misturava, para mim até hoje incompreensível, como é que tu associa os 2 óleos medicinais da cannabis com maconha,
com o consumo esportivo ou não esportivo da maconha. E eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós da história da cannabis, a origem, a relação dela com o nosso organismo, né, biologicamente considerando. Excelente, Edaldo. Com muito prazer, viu? Vou só puxar um feedback que você falou do número de pacientes, dos associados. Então, você quis dizer a associação lá da Paraíba, que é a Abraça Esperança. Ela é a pioneira aqui no Brasil, né? Desde 2017 ela tem ali... Foi criada a associação e só vem crescendo desde lá. A sigla é Abrace? Abraça Esperança. É a Associação Brasileira CE depois? Associação Brasileira de Cannabis... Tem um E no final? Esperança. Legal. Isso. O nome já é bem bacana, né? E hoje ele já tem quase 30 mil famílias cadastradas. Então ali tem pacientes de diversas patologias, desde crianças com epilepsia, com autismo, paralisia cerebral, doenças genéticas, adultos com ansiedade, depressão, insônia, bipolaridade, estresse pós-traumático, crise de pânico, paciente com doenças autoimunes, como esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, né, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, dores crônicas como enxaqueca, fibromialgia, artrose, artrite, pacientes com doenças neurodegenerativas como Alzheimer, outros tipos de demência, pacientes com Parkinson, pacientes com doenças como HIV, câncer também hoje está crescendo muito. Então lá na Paraíba, nessa associação, são diversos médicos e diversos tipos de pacientes. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como a cannabis tem esse poder, né, de auxiliar tantas patologias. A história da cannabis, como você me perguntou agora por último, é bem antiga. Os primeiros indícios dessa planta são junto às primeiras lavouras da China. A gente está falando de 10 mil anos atrás, 12 mil anos. Fazia parte da alimentação. Mas o primeiro uso terapêutico dela tem 5 mil anos, de um imperador chinês também, num livro dele que chama Pente Sun. O imperador chama Sheneng. E lá nesse livro ele colocou a cannabis, sendo efetivo o chá da cannabis, sendo efetivo para gota, reumatismo, malária e também para memória fraca. Então, esse é o primeiro registro terapêutico dela, tem 5 mil anos. Já se dizia, por exemplo, memória fraca, reumatismo, né? Depois vem um pouco o médico greco-romano, colocou a cannabis no primeiro livro de medicina, se chama, foi o primeiro médico a colocar a cannabis num livro, chama De Matéria Médica, é um livro de farmacologia. Colocou lá também ela sendo boa para dores articulares e inflamação. Então tem vários relatos aí na história. Epilepsia, 1464, depois os escravos em 1800 trouxeram para o Brasil a cannabis, para dor, para dormir melhor, para se sentir mais feliz. Também uma das histórias do proibicionismo da cannabis tem a ver com o brasileiro que levou isso lá para os Estados Unidos. E relatos na epilepsia. O primeiro artigo científico da cannabis foi em 1889 contra o ópio. Cannabis vezes vício ao ópio, então contra as drogas lá já desde aquela época. E a gente teve uma história aí que se proibiu, né, em 1937 por vários motivos, né? Mas um pesquisador israelense, que é o Rafael Michur, lá em Israel, ele começou a pesquisar mais a fundo essa planta e ele isolou pela primeira vez esses compostos que você falou, que a gente já vai falar mais deles, o THC, o CBD, isso lá atrás. Tanto que hoje o estudo em Israel está muito avançado, o uso da cannabis lá está em outro nível. Foi lá em Israel também que eles descobriram que o nosso corpo tem receptores da cannabis, que é chamado de receptor canabinoide 1 e receptor canabinoide 2. Viram lá em 1989, 1993, que a cannabis se ligava a um receptor novo, que eles ainda não tinham descoberto, e denominaram esse receptor de receptor canabinoide 1 e 2, é onde a cannabis se ligava. Um dos dois, né? A cannabis se liga em mais de 50 receptores. Isso está no teu currículo de medicina? Isso, na grade curricular não, nós não temos. Nenhuma notícia se tivesse. Não, nada relacionado ao sistema endocannabinoide, a esses receptores, né? Muito menos a planta, né? Que quando a gente fala da planta, a gente traz, né, muito preconceito racial, social, da nossa classe religiosa, então a gente não aprende. Então isso é um dos temas aí que a cannabis está crescendo muito no Brasil. Agora tem universidades como a da Paraíba já agregando
o sistema endocannabinoide, a cannabis, a planta, na grade curricular, né, da área da saúde. Então, lá nos Estados Unidos já acontece, em Israel, então a gente está evoluindo bastante nesse tema do ensino. É muito importante, né? Com certeza. Porque a gente sai da faculdade, nós médicos, aí um pouco fechados, né, nessa parte de terapia natural, de coisas naturais. A gente sai muito com diagnóstico e tratamento, né? Então, quando tu falou que tem 2 sistemas, 1 e 2, né? Canabidiol, né? 2 receptores. Mas tu falou sistema? São sistemas. É que nós, animais humanos, todos os animais vertebrados da natureza, nascemos com um sistema que é o sistema endocannabinoide. Esse receptor faz parte do sistema. Aí tem outras enzimas, tem neurotransmissores que participam. A cannabis, ela produz mais de 400 componentes. Os principais são chamados de fitocannabinoides, são os canabinoides da planta. Existem mais de 170 hoje descobertos. Nossa. E esses canabinoides entram no nosso corpo e se ligam aos receptores canabinoides que a gente tem em várias regiões do corpo. O THC se liga especificamente ao receptor canabinoide 1 e 2 e o canabidiol se liga a esses 2 e mais outros 50 receptores de outros sistemas. Então esse é o poder que a cannabis tem de auxiliar em tantas patologias. Fora que o nosso corpo também produz, quando vem esse estímulo, nós produzimos a nossa cannabis. A partir de quê? Que é chamado de endocannabinoides. São glândulas específicas. Uma glândula. Não, a gente pode estimular o receptor, os endocannabinoides através de coisas boas, atividade física, através dos fitocannabinoides da planta. Então, isso não é armazenado, a gente produz sob demanda e logo ele se liga aos receptores. E só essa planta produz esses 2 óleos? Esses 2 princípios? Só essa planta? Só a cannabis produz os não canabinoides. Tem outra planta que também produz? Acredito que hoje não conhecida. Tem algumas outras plantas que ajudam a estimular os receptores canabinoides, mas não tem os canabinoides específicos. Para eu ter o meu endocannabinoide produzido, ou seja, eu não estou ingerindo nada, eu estou produzindo através de glândulas, né, que tu falou. Você tem que fazer coisas boas, atividade física, se alimentar bem. Então a cannabis, ela estimula a produção dos nossos endocannabinoides e ela se liga diretamente aos receptores aí da cannabis. Tu tem 2 receptores que se ramificam em vários tipos de... várias partes do nosso corpo. Várias partes. Em outros sistemas, então por isso por exemplo, a permeação dele... por exemplo, os receptores canabinoides 1 e 2, muito abundante no cérebro, doenças neurodegenerativas, epilepsia, autismo, muito abundante no sistema cardiovascular. Então a cannabis tem um poder de vasodilatação muito bom. Alguns estudos em arritmia. A gente tem cannabis no intestino, os receptores da cannabis estão doença inflamatória intestinal, músculo, então doenças aí de distúrbio muscular. Então tem auxílio aí no cérebro também, ali na parte do músculo, tremores, esclerose múltipla, por exemplo, parte de neurônios, parte renal. Muita gente usando a cannabis para insuficiência renal para fazer uma vasodilatação. Tem alguns estudos sobre isso. Então, nos vasos sanguíneos, por exemplo, a parte ocular, algumas coisas relacionadas ao glaucoma. Nossa. Então, sobre estudos científicos, eu vou tocar agora no terceiro bloco sobre esse assunto e eu vou te pedir uma licença para a gente fazer mais um intervalinho aqui e já voltamos. Rádio Ilha Capital, uma web rádio diferente. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Estamos aqui de volta e eu tô aqui zonzo, tia. Eu não sabia de toda essa gama de benefícios, de interconexões que esses 2 sistemas, ou receptores, né, usando os termos que tu utilizou aqui,
interfere na nossa vida, né? E fico mais pasmo por saber que na tua graduação em medicina não tinha na grade curricular essas informações. Não vou nem entrar no mérito de por que não estava dentro, mas seja por ignorância ou por alguma outra razão, vamos deixar para lá, né? Porque a gente tem muito, hoje em dia tu escuta muito falar nas big pharmas, né? Que tem altos interesses econômicos, mas não vamos tocar nesse assunto aí. Mas vamos levar em consideração que isso existe e que tem um movimento expressivo no Brasil, no exterior eu suponho que sim também, com mais desenvoltura. E tu falavas agora há pouco em algumas pesquisas. Quando a minha irmã e a minha mãe estavam doentes, eu tomei conhecimento de pesquisas bem interessantes, até porque alguns amigos meus médicos disseram que não era uma coisa científica. E a gente está agora constatando que as coisas chamadas científicas estão sendo usadas como escudo para dizer assim, ó, se é da ciência é bem-vindo, e não é fake news. Se não é científico, então nós sabemos, eu também fiz algum tipo de incursão na ciência por conta da minha graduação, nós sabemos que a ciência não tem a verdade, a última verdade, não é 100% correta, é uma busca constante. Então a ciência produz pesquisa. Esses dias eu vi também um comentarista dizer assim, mas essa pesquisa que tu está te referindo aí, ela está publicada em que revista? Ou seja, tu está começando a certificar, inclusive, uma pesquisa se ela foi publicada na revista A, B, C, D, né? Então, vamos voltar às pesquisas. Né? Tu disseste que tem muitas pesquisas a nível mundial. Israel continua ponteando essas pesquisas ou tem algum outro que pesquisa mais nessa área? Nós aqui no Brasil somos muito fracos, né? O incentivo à pesquisa no Brasil é muito fraco. Comitê de ética. Então, para ser uma pesquisa válida, tem que ser referida a comitê de ética. Tem todo um processo. Né? Aqui no Brasil, a gente realmente é muito fraco em pesquisa. Tem algumas pesquisas aqui no Brasil que já são publicadas sobre fibromialgia, sobre autismo, em grandes revistas. Onde a gente encontra mais estudos é nos Estados Unidos, é em Israel. Israel está um pouco mais na vanguarda. Por exemplo, tem uma reportagem no Fantástico de 2009 mostrando uma realidade da cannabis em Israel há 12 anos atrás, 13 anos. Dentro dos hospitais oncológicos, por exemplo, as pessoas levando a cannabis, fumódromo de cannabis dentro do hospital, as pessoas já trabalhando com óleo naquela época, com a planta in natura, isso há 12 anos atrás em Israel. Hoje nos Estados Unidos a gente tem vários estados aí também que está um pouco mais liberado esse uso terapêutico da cannabis, principalmente do canabidiol. Quando a gente fala de canabidiol, óleo de canabidiol com menos de 0,3% de THC, nos Estados Unidos, na Europa, em alguns locais, é levado como um fitoterápico ali, um suplemento alimentar. Não precisa nem de receita médica, nem de prescrição médica. É vendido como suplemento. Aqui no Brasil sim se precisa. Hoje já temos na farmácia, né, o canabidiol. É receita azul, né, é tarja preta. Enquanto nos Estados Unidos o canabidiol com um pouco de THC é vendido sem receita como suplemento alimentar. Se compra na farmácia, no mercado, assim, facilmente. Então, os Estados Unidos está crescendo muito também, Canadá, ali é muito forte, toda essa parte. Está criando, como lá está liberando mais, então o incentivo ao estudo é muito maior, se entra mais dinheiro, né? Então, mas a gente está caminhando também aí, as associações, muitas empresas lá de fora também estão trazendo o produto para cá, então estão incentivando isso. Hoje na farmácia, esse ano, a gente vai ter já uns 8 produtos de cannabis já sendo vendido na farmácia. Hoje já tem duas empresas que já estão na farmácia. Então a gente vem caminhando, mas realmente os estudos aqui no Brasil ainda são muito baixos, tá? A gente tem que ficar buscando literatura e conteúdo lá de fora. E o mito da dependência, Renan? Por exemplo, a gente toma remédios para o coração, para várias doenças e não fala em dependência, mas tu fica dependente. Agora, quando se fala em cannabis, a gente tem sempre aquela, isso aqui, vou ficar viciado disso aí, tem uma dependência. Eu vejo que esses dois óleos aqui não produzem dependência alguma, mas tem algum outro derivado da cannabis que pode produzir aquela dependência que tanto... A dependência é o quê? O corpo criar mecanismos de defesa, a gente precisar de doses cada vez maiores, mais frequentes. Então isso é a dependência, né? Isso que a gente chama de dependência. Muitos medicamentos são seletivos, então eles vão em receptores específicos, 2 lugares.
Então isso acaba causando muita dependência, o corpo vai criando defesa e a gente tem que... Por isso que muitos pacientes chegam para nós com altos medicamentos, com dependências de altas doses, daí acopla novos medicamentos. Então a cannabis ela tem menos dependência porque ela trabalha mais num estado global, ela não é seletiva. Ela tem, a gente fala que a cannabis é diferente de medicamento, por quê? Porque ela modula um sistema, ela não trata nenhuma doença, não é para nenhuma doença específica, ela está para modular o sistema endocannabinoide. Então essa modulação a gente tem uma dependência menor. E a gente vê muito na prática clínica, em muitos estudos, sobre a cannabis, tirando dependência e vícios de outras drogas como medicamentos. É bem o contrário do que se pensa, né? Isso. O uso terapêutico da cannabis, ela modulando algumas partes, o paciente ajustando algumas coisas, muitas vezes ele, como ela tem um amplo aspecto de trabalhar em níveis de ansiedade, de sono, então isso o paciente acaba diminuindo alguns outros medicamentos. Isso que a gente observa aí na prática. É diferente fumar cannabis e fazer o uso do óleo da cannabis. O meio de administração muda totalmente o efeito. O uso vaporizado, fumado, ele tem uma ação muito rápida e dura pouco tempo no corpo. Então não é bom para o uso terapêutico, o uso fumado. Mas quando eu fumo, eu ingiro, eu aspiro quantas centenas de componentes, princípios ativos? Isso. Tem muita coisa ali, né? Tem muita coisa. Aqui nós estamos falando de 2 apenas no óleo. Não, né? o óleo, são vários tipos de óleo. Tem o da farmácia apenas, o canabidiol isolado. Agora está vindo com o canabidiol full spectrum. O óleo full spectrum, então nós temos 3 tipos principais. O CBD isolado, o broad spectrum, full spectrum, e agora estão com uma nova linha que chama whole spectrum, que é o que eles pegam também, já vou explicar. Então o CBD isolado é apenas o canabidiol, o broad spectrum é um tipo de medicamento que eles trazem todos os componentes da planta, menos os THCs, que é o componente psicotrópico da cannabis, que é quando se fuma alta quantidade de THC e baixo canabidiol, na forma fumada, né, traz um efeito psicotrópico. Nós temos os óleos full spectrum, que daí são óleos da folha e do fruto da cannabis, que a gente diz, com todos os componentes deles ali. Tem plantas prevalentes de THC e plantas prevalentes de CBD. Depende da patologia específica, cada paciente se beneficia principalmente de um componente, ou uma certa hora do dia uma certa hora do dia outro. Então, na terapêutica a gente vê que os 2 componentes são muito importantes. E tem esses novos produtos que são whole spectrum, que se faz também da raiz, do caule, de toda a parte da planta, tá? Então, quando a gente fala de um óleo full spectrum, o whole spectrum, a gente está falando de todos os componentes da cannabis. Não é porque THC psicotrópico aí quando fumado, quando a gente traz isso na forma de medicamento, a gente regula e modula a dose de uma maneira muito mais tranquila. E fumado não dá. De gota em gota a gente consegue fazer microdosagens e estimulando e modulando aos poucos esse sistema aí. Isso é uma curiosidade que eu tenho da gota em gota que tu acabou de referir. Quando a minha irmã e a minha mãe eram tratadas com isso, agora meu pai também é tratado com isso, havia uma mudança no número de gotas e também no número de gotas em cada um dos 2 tipos aqui do THC e do CBD, né? Essa dosagem é feita com base numa anamnese bem importante, né? Porque para te saber qual é o tipo de dosagem que a pessoa tem que até entrar um pouco na vida da pessoa para saber, além do tipo de doença, como é que ela é emocionalmente na vida dela, né? Isso o médico conta com a ajuda de terapeutas também para fazer essa dosagem? A anamnese é muito importante, né, para a gente entender quais os sintomas, o que levou esses sintomas. Então, essas medicinas naturais, elas fogem um pouco de diagnóstico, né? Ela tenta ver o paciente como mais global, né, como um todo. E a gente tem diferentes efeitos quanto ao canabidiol e quanto ao THC, né? O canabidiol, então, ele é um componente psicoativo, mas ele não é psicotrópico. Então, o canabidiol não dá o efeito do THC fumado, aquela coisa. Então ele é muito usado em crianças com epilepsia, autismo, paralisia cerebral. Muito bom para... Então o CBD em geral, pacientes psiquiátricos, muitos se beneficiam. Doenças inflamatórias. Então ele é antipsicótico, é ansiolítico, antidepressivo, é anticonvulsivante, neuroprotetor. Então o canabidiol tem um poder de proteção neuronal.
contra inflamação e também de uma proteção contra sequelas de crises, então ela traz uma proteção. E tem ação também que já se provou antitumoral. Então o canabidiol tem uso mais na criança, na psiquiatria. Quando a gente fala do THC, o componente psicotrópico já traz um uso mais em adulto, em idoso. Então tem uma função mais na memória, na parte de dor, na parte de tremores, né, na parte oncológica para aumentar apetite, melhorar aí questões de humor, de dor. Então cada um tem uma função, a gente pode misturar os dois, pode trabalhar com concentração maior de um, maior de outro. Então isso é o que a gente vê os estudos aí mostrando, né? Mas eu estou com uma curiosidade, por exemplo, se tu pega um tarja preta, daqueles que tu toma para algum tipo de medo, alguma patologia assim, e tem um tratamento equivalente com canabidiol, tem algum estudo que faça a comparação da efetividade desses dois medicamentos? Quando a gente fala de tarja preta, hoje muitos pacientes no Brasil estão usando, no mundo. É febre, né, de benzodiazepínicos, assim dizendo, medicamentos que ajudam a ansiedade, ajudam a dormir melhor. Então, tem alguns estudos, sim. Tem muito estudo da cannabis vezes opioides, né, que são medicamentos que também trazem muita consequência. Muitas mortes nos Estados Unidos são por opioides, por tarja preta como benzodiazepínico. Então, a cannabis lá tem saído alguns estudos legais sobre isso, contra esse vício. Tem um estudo, por exemplo, da cannabis vezes os ex-militares de guerra que estavam viciados em opioides para dor e para ansiedade. Então tem um estudo bem legal sobre isso. Bacana, hein? Tem algumas coisas relacionadas ao sono que daí traz essa parte dos benzodiazepínicos. Então hoje a gente já tem sim alguns estudos sobre isso. Você comentou lá atrás também das terapeutas, isso é muito importante. Pessoas que estão há muito tempo aqui no Brasil, que antes da cannabis está entrando aí nessa parte da medicina, que já estavam atuando, acompanhando pacientes, né? Então, como você conhece também a Teta, né? Que ajudou a acompanhar aí seus familiares, ajuda a acompanhar o até hoje no uso legal, né, da cannabis. Então são também muito importantes aí nessa modulação e nesse acompanhamento aí é algo que é muito antigo, né? A gente fala de cannabis, é uma terapia muito antiga. O imperador chinês lá era um terapeuta lá, né? Um curandeiro, que eles diziam. Bom, o Dr. Renan Abdala, assim que ele é conhecido, o nome dele é Renan André Abdala de Souza, mas o pessoal conhece como Renan Abdala. Tem uma clínica, ele é diretor técnico e presidente de uma clínica em Curitiba, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a clínica, que já tem até uma ramificação em Santa Catarina, né? Desse mesmo trabalho. Mas eu fiquei curioso, Renan, para saber quando é que tu teve o impulso de entrar nessa área de pesquisa sobre o canabidiol. Podia falar das duas coisas para nós? Excelente, Nelton. Isso tem muito a ver com a minha universidade. Isso em 2016, quando eu estava na Bolívia. Eu no Instagram vi um relato de uma mãe que tinha usado o óleo aqui de uma associação do Brasil com filho para epilepsia e o óleo de CBD, e essa criança estava melhor. Foi ali que eu comecei a entender e querer buscar mais esse mundo. Então desde lá eu venho pesquisando, venho me aprimorando um pouco mais no ensino, e assim que eu revalidei o meu diploma aqui no Brasil, que eu estava em Santo Antônio na casa dos meus pais, eu fui para Curitiba, um pouco contrariado de todo mundo, não queriam muito que eu fosse, né? Fui buscar esse caminho em Curitiba e fui tentar levar isso. Sabia que na capital teria muito mais oportunidade. E desde então a gente vem, né? Começou um trabalho aí e que só veio crescendo, veio acompanhando esse crescimento que toda essa medicina alternativa veio trazendo, todo esse boom que foi ganhando, né, nesses anos. E em 2020, no começo de 2020, eu fundei a Clínica Renasce. Foi uma clínica pioneira aí, um pouco inovadora. E hoje eu tenho o meu irmão, o Dr. Matheus, me ajudando, né? Então... Bonito nome, hein? Renasce. Isso, que nem um abraço também. Foi um nome bem bacana. Muitos pacientes muitas vezes até dizem, né? Buscam um pouco esse nome que renasceu. Então isso pra gente é muito importante. Ver esse propósito, essa missão, ajudando nessa causa, né? Como você falou, é algo que não tem na faculdade, que a gente não aprende, que os médicos poucos sabem. Hoje é 1%, né, dos médicos que entendem um pouco dessa terapia. E agora, uns 6 meses atrás, a gente também estava vislumbrando um projeto, por se ter muito pouca pesquisa, muito pouco incentivo aqui no Brasil,
A gente via muitos relatos de pacientes, algumas coisas muito bacanas acontecendo, a gente queria catalogar mais isso, pesquisar mais isso, colocar em dados para transmitir isso mais para frente. Então, há uns 5 meses a gente também fundou agora na Renasce, em equipe, o Instituto Renasce de Pesquisa e Ensino, então, para fazer algumas pesquisas em cima desses pacientes, né, e também para trazer ensino aí para colegas médicos, para outras pessoas da área da saúde, para a gente levar essa causa e esse entendimento aí para mais e mais pessoas, né, fazer essa roda do bem. Tu enxerga uma parceria possível entre o Instituto e a universidade? A Faculdade de Medicina de Curitiba? Lá, isso, agora recentemente fui convidado pela Universidade Federal de Goiás, então vai ter um curso dentro da universidade para profissionais da área da saúde na parte de cannabis, então eu sou vou ser um dos palestrantes lá desse curso. Fiquei com a última parte, então são alguns módulos, então a gente vê que o ensino é algo que acompanha, né? A gente faço parte também da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, então sou palestrante lá também, sou palestrante do curso do Padre Ticão com a Unifesp, então a gente traz um pouco desse caminho do ensino, então o IRP veio realmente para fortalecer isso e para a gente dar expansão e aumentar mais essa causa. A Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis é composta só de médicos? Ou tem outros profissionais? Tem outros profissionais, tem veterinários, tem odontólogos, tem outros. Agora está vindo outras pessoas da área da saúde, fisioterapeutas. Então, espetáculo, está bem bacana. A Anvisa agora está abrindo um pouco mais as portas aí para prescrição. Que tudo isso começou lá atrás, em 2014, 2013, por mães, que tem um documentário no YouTube que depois, se você não assistiu, eu vou lhe passar, chama Ilegal, a Vida Não Espera. Muitas Ilegal? Mães, ilegal, a vida não espera. Muitas mães brigaram na Anvisa para não filhos com epilepsia, por exemplo, epilepsia super refratária, síndromes, difíceis controles assim da epilepsia, 100, 1000 crises por semana, 100 crises por dia, 1000 crises por semana. E essas mães não conseguiam trazer o medicamento para as crianças com cannabis, com canabidiol, e elas tinham que buscar ilegalmente nos Estados Unidos e trazer na mala. Então esse foi o documentário, mostra a briga das mães na Anvisa. Então hoje a gente tem um aval muito grande da Anvisa para a prescrição, né, dos produtos derivados de cannabis. Nós temos no Brasil alguns órgãos de estímulo à pesquisa, né? CNPq, por exemplo, CAPES. Tu vê uma possibilidade de parceria com o Instituto ou de repente ser convidado por uma universidade para fazer parte do corpo docente e tratar de uma disciplina, de uma cadeira só sobre esse assunto? Tu pensa, Sim, tem esse sonho? Com certeza. A parte do ensino é algo que é muito bacana e com o ensino a gente abrange muito mais a causa, né? Sai ali do consultório, se puder trazer isso para mais colegas, mais profissionais, eu acho que... O teu instituto fala em ensino e pesquisa, né? Sim. Então tu tá usando a mesma expressão que se usa na missão da universidade. Um dos pilares da universidade é ensino e pesquisa, né? Sim. Então tem tudo a ver. Eu acho que essa parceria está caindo de maduro aí. Está acontecendo. E apesar de a gente ter notícias aí por fontes não idôneas de que o atual governo sucateou a pesquisa no Brasil e tal, a gente leva em consideração que não é bem assim. É apenas uma retomada de rumos do chamado ensino e pesquisa, né? Para ver se consegue potencializar mais as coisas que são relevantes, e não apenas numa direção ideológica, né? Eu vejo com esperança, e não é simplesmente uma esperança infundada, que tem um ambiente apropriado para a gente fazer essas pesquisas. Tem muitos talentos, assim, eu falei agora há pouco com o Tino Lorenzo, né, que é um engenheiro agrônomo que está responsável pela produção no Paraguai de sementes de uma espécie que eu não sei qual é, mas é um brasileiro, nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? E tem, assim como ele, tem outros talentos. Tu está dando um salto de qualidade assim, acadêmica fantástico. Parabéns, Renan. E a tia, o teu irmão também, né? E ainda tendo essa enveredado nessa clínica e no instituto de pesquisa, está muito bem inspirado. Acho que vai rolar mesmo, né? Mas a gente tem aqui no Brasil o uso autorizado, né, da terapia da cannabis, né? O que significa isso, uso autorizado? Então hoje no Brasil a gente tem algumas formas, né, de conseguir o óleo de cannabis legal, a terapia com cannabis legal. O primeiro meio é a farmácia, receituário azul.
O segundo meio são associações de pacientes legalizadas. E a terceira via, que também é muito grande, tem óleos vindo da Itália, Estados Unidos, Uruguai. Tem vários caminhos aí, vários países entrando com produtos aqui no Brasil na parte de importação. Então a importação cresce muito no Brasil também, são mais de 40 mil importações aí. Bom, lá no começo do programa, Renan, a gente conversou sobre a Abrace, que tem aproximadamente 30 mil famílias inscritas, mas também tem os habeas corpus para plantio, né, para plantio e produção doméstica, né? Eu até nem sabia que era possível tu extrair o óleo domesticamente, mas tem famílias que possuem, e esse número de famílias não está dentro das 30 mil aqui ali. Então tem outras associações também pelo Brasil afora, né? Então esse número pode chegar até, digamos, 50 mil pessoas que fazem uso, graças a Deus, né? Porque não queiramos estar na pele de uma família que tem um drama desse tipo no seu lar e não consegue uma solução, quando a solução existe. Existe e depende às vezes de uma burocracia, de um habeas corpus ou de uma liminar, né? Mas as coisas estão andando bem. Então, se quem está nos ouvindo agora, quem vai ouvir o nosso podcast, seja no lançamento ou mais tarde, e tenha uma necessidade para usar, qual seria o caminho que tu sugeriria para essas pessoas que estão precisando fazer uso? A primeira questão é buscar mais informação na internet e buscar um médico de confiança e começar a levar esse tema, né, para os médicos. Como é que eu acho um médico na internet? Hoje muitas associações têm listas de médicos. Tá. Tem muitos representantes de óleos aqui já fazendo esse trabalho também de captação de pacientes. Mas eu acho que o mais interessante é o paciente buscar na internet, conhecer o assunto, o tema, e levar isso para o seu médico de confiança, buscar um médico de confiança. Eu acho que esse é o caminho. Primeiramente, buscar informação, ler sobre, para conseguir ali ter uma conversação. Então, voltando ao início, que eu disse que na minha família teve esses 3 casos, eu sugeriria isso, porque é um conforto muito grande a gente saber que tem um paciente necessitado de um tratamento, e esse tratamento é natural, e com várias pesquisas referendando esse tratamento. Então fica aqui a sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo de buscarem essas associações, a Abrace e outras associações que existam com habeas corpus ou não, e que elas terão a relação dos médicos que receitam, né, para começar por aí. A gente nunca ouviu falar tanto em Anvisa. Acho que não tem brasileiro hoje que não tenha ouvido a palavra Anvisa, né, em função de todo esse drama mundial aí. Para a gente já encaminhando o final do nosso bate-papo, como é que tu poderia nos falar da Anvisa hoje, como é que ela está lidando com esse tema? Desde 2014, então, a Anvisa vem regulamentando essas portarias aí referente aos produtos derivados de cannabis. E hoje ela abriu muito esse leque, então nós temos mais de 50 produtos aí vindo de fora, né, por via importação, então de várias maneiras, a cannabis em várias maneiras, e a Anvisa está dando um aval muito grande para nós médicos, autorizando a prescrição de cannabis com receita médica por qualquer profissional médico habilitado, né, no seu conselho. Então hoje a prescrição de canabidiol, de THC, de outros fitocannabinoides como CBN, CBG, a cannabis em outras formas que não a forma de óleo, então a gente já está tendo esse aval da Anvisa para a prescrição médica. Que bela notícia, né? Olha, que alívio. A gente então já tem essa luz no fundo do túnel para pessoas que precisem desse medicamento, que eu considero um medicamento, né? Uma terapia autorizada pela Anvisa, uso autorizado pela Anvisa, né? Renan, mais uma vez, muito obrigado pela tua dedicação nesses minutos aqui na conversa. Aqui, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Dalton, agradeço muito o convite. Tá? Para mim é um grande prazer também. Um abraço a todos aí da Rádio Ilha Capital e do programa Agora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Você gosta de pedalar?
Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS.